Muito bem, amigos cabeças de gasolina. Hoje a gente vai fazer aquele nosso vídeo, já que vai ficar um dia tradicional, ainda não é? Sobre a nossa opinião fecal. Eu vou dar a minha e vocês vão dar a de vocês. Sobre, dessa vez, o assunto da Red Bull de novo. A gente falou que a Red Bull estava querendo largar a Fórmula 1, fazendo uma certa chantagem, igual o Luca de Montezemolo fazia nos tempos da Ferrari. E o que eu quis fazer esse vídeo hoje é porque teve uma notícia, que acho que todo mundo viu, que é o Christian Horner, falando que a dominação da Mercedes é maior do que a dominação que a Red Bull teve naquele tetracampeonato do Sebastian Vettel. O que eu achei assim, será, né? Tá todo mundo com raiva da Red Bull falando, poxa, isso aí é só mais um papinho do cara. Mas eu fui lá pesquisar, eu fui ver assim, os anos de 2010 e 2012 foram super concorridos, disputados, foram decididos ali só nos últimos metros da última corrida. Mas o que acontece naqueles anos de dominação de Sebastian Vettel, né? Em 2011 ele foi campeão com 5 corridas de antecipação. Em 2013 ele ganhou 9 corridas seguidas e eu fui lá dar uma olhada se existia uma vantagem tão grande assim. E sabe o que eu fiquei surpreso? Talvez o Christian Horner, pelo menos nesse ponto, ele tenha razão, sabia? Naquela época que o Sebastian Vettel teve esses campeonatos dominadores, até uma coisa que aumenta o capital do Sebastian Vettel. Eu que sou um cara que sou pró-Vettel, é uma coisa que aumentou ainda mais o capital dele comigo, porque se você fosse ver, o Sebastian Vettel, ele era pole em algumas corridas, mas ele era pole assim, 1/10 na frente do Lewis Hamilton da McLaren, ou então, às vezes o Mark Webber era pole, mas o Sebastian Vettel estava em terceiro. Muitas vezes o grid ele era todo entrelaçado entre as equipes. Claro, a Ferrari estava longe, mas principalmente entre McLaren e Red Bull, os tempos de volta eram muito semelhantes. Assim, o Sebastian Vettel ele conseguia pole ali por alguns décimos. Não é nada como em 2015 agora, em que a pole do Lewis Hamilton foi 1,5 segundos mais rápido do que o terceiro colocado, que é um cara não da Mercedes. Então realmente me dá a impressão que a dominação da Mercedes é maior do que aquela da Red Bull. Então por que isso aumenta o capital do Sebastian Vettel? Porque a capacidade dele de fazer corridas perfeitas, de fazer treinos de classificação perfeitos, corrida após corrida, foi muito grande. A gente está vendo um sujeito realmente muito diferenciado. E o que acontece? A Red Bull, será que eles têm que reclamar com quem? Com a FIA para resolver isso ou com a Renault? Porque no fundo é tudo uma questão de dinheiro. Se você for pegar, existem três equipes que são ricas mesmo na Fórmula 1. O pessoal que não pergunta o preço de nada, que são Red Bull, Ferrari e Mercedes. Essas três não precisam economizar para nada. As outras, principalmente a McLaren e a Williams, já são um nível abaixo, porque elas têm que comprar. A Williams tem que comprar motor da Mercedes, a McLaren agora que começou a ter motor de graça, mas ainda tem muito o que remar. E dali para trás está todo mundo passando o chapéu, né? Lotus, Sauber, etc. Todo mundo sofrendo muito. Então, a Red Bull era uma equipe que tinha que lutar lá no andar de cima, porque eles têm dinheiro. Só que o que acontece é que dá a impressão que a Renault não bota dinheiro na parada. Existe uma frustração muito grande pelo lado da Red Bull, porque eles precisam da Renault. Com essa nova forma dos V6, o motor é muito importante, e dá a impressão que a Renault colocou os estagiários ali para resolver os problemas, né? Ah não, o motor ali da Renault a gente vai consertar com esses estagiários aqui, os engenheiros do tipo júnior, e assim vai. E a Red Bull ali desesperada. No tempo lá do Sebastian Vettel, a aerodinâmica prevalecia, porque os motores V8 tinham muito pouca diferença entre eles. Você tinha lá o Mercedes talvez um pouquinho melhor, talvez sim, mas o motor Renault, eles gastavam os tubos para fazer toda aquela parada do difusor soprado. Às vezes você gastava um motor e jogava fora depois só para testar essa parada do difusor soprado. E a aerodinâmica era muito importante, e nesse ponto as outras não conseguiam acompanhar. A Ferrari, que tinha dinheiro, tinha um motor razoável, eles nunca conseguiram, na era do Alonso ali, fazer uma aerodinâmica igual a da Red Bull. Então a Red Bull não tinha o que reclamar. Agora inverteu, agora a aerodinâmica passou a ser quase secundária. O motor é o que manda. E nesse ponto, parabéns para a Ferrari, porque se você for olhar a Speed Trap, as velocidades finais na Austrália, a Ferrari está quase entrelaçada ali com os motores Mercedes. Quem só fica bem mais abaixo é a Renault. E claro, tem o pessoal da Honda que está ainda com o motor regulado no modo GP2. Mas é assim, será que tem alguma coisa que fazer? Porque dá a impressão que se a FIA resolver dar mais tokens, mais créditos para as equipes melhorarem o motor para empatar com a Mercedes, nem assim vai adiantar. Porque a Renault
eles estão com os estagiários só trabalhando, pagando meio salário mínimo para cada um deles. Então não vai resolver. O problema da Red Bull parece ser com a Renault. Mas será que adianta querer mudar a regra para terminar esse domínio da Mercedes? Ou será que é o pessoal que tem que se virar? Essa que é a grande questão e que vai ser muito legal de ouvir a opinião de vocês. Estamos esperando. Até lá!